eu tenho uma missão aqui, que é contextualizar algumas coisas técnicas, entregar algumas ferramentas e direcionamentos para que os técnicos consigam implementar essas técnicas e para que os agricultores também consigam implementar e entendam o melhor caminho. O caminho que vai ser melhor para quem? Melhor para o agricultor, melhor para a sociedade, melhor para todo mundo. Isso que é a agricultura regenerativa. É o que é melhor para o todo. E aí tem um cara, que ele foi prêmio Nobel, que o nome dele é John Nash. Tem até um filme, se eu não me engano, que é Uma Mente Brilhante, né? Filme bom, recomendo. E esse cara, ele descobriu algo que foi um pouco contra Adam Smith, que até então era o pai da economia lá, que dizia que o melhor resultado é alcançado quando cada pessoa, cada indivíduo busca o que é melhor para si, a mão invisível do mercado. Mas John Nash descobriu algo diferente, que o melhor resultado para o indivíduo, para o agricultor, para o engenheiro agrônomo, para qualquer pessoa, é alcançado quando faz-se o que é melhor para si e para o grupo. E aí alcança-se o melhor resultado para si e para o grupo. Então esse pensamento que a família Vanderbroek tem e que vários agricultores aqui têm também, é o pensamento que eu acredito e que nós batalhamos para avançar. Então, dentro dessa linha, tem um tema importante que eu me dedico a estudar e implementar nos agricultores, que são as estratégias para incrementar supressividade e matéria orgânica aos solos tropicais. Dessa forma, o agricultor ganha mais dinheiro, usa menos químicos, tem um negócio mais sustentável e também produz um alimento mais saudável e faz um bom impacto ambiental, que é nessa linha que a gente está conversando. E aí eu tenho uma pergunta para os senhores e para as senhoras. Isso aqui é beterraba e nós temos solos do mesmo local, tá? E aí esses solos, você tem o S, que é o supressivo, e o C, o conducivo. E aí você tem o mesmo solo, onde, com um patógeno, aqui a Rhizoctona solane, esse patógeno, ele conseguiu atingir as plantas de um solo e a do outro não, sendo que os dois solos estavam inoculados com o patógeno. Os dois solos tinham patógeno. Uma planta sentiu e o outra planta não sentiu nada, ou quase nada. Qual será que é a origem da diferença? E aqui, o S, né, é o solo supressivo, onde mostra que a doença praticamente não se desenvolve. Esse CS pegou um pouquinho, 10% desse solo supressivo, misturou no solo que é conducivo, e aí, por misturar 10% desse solo que tinha uma supressividade, já caiu pela metade a manifestação da doença. Então, uma pergunta: qual é a origem dessa diferença? Uma outra pergunta: esse é um trabalho clássico da Embrapa com a Fundação Mato Grosso, onde tinham dois talhões quimicamente iguais, que tinham sistemas produtivos diferentes. Soja pousil, que é algo esdrúxulo, e soja com braquiária, que é algo melhor. E aí o solo quimicamente igual, estava produzindo praticamente igual também, veio uma seca. E aí quando veio a seca, um ano de seca, produziu-se 100% a mais no solo onde tinha braquiária. E o solo quimicamente igual. E aí eu pergunto novamente, qual é a origem dessa diferença? Uma outra pergunta para os senhores e para as senhoras. Se o mais importante é a produção de carbono, produção de planta, por que áreas de cana não aumentam matéria orgânica? Tem carbono ali? Será que carbono é o problema? Será que carbono é o grande gargalo? Por que será que em áreas de cana, com tanta palhada,
nós não aumentamos teores de matéria orgânica do solo. É uma pergunta. Essa foto foi retirada aqui, na Fazenda Tropical, no evento do Regenera, foi um excelente evento, parabenizo eles pela essa iniciativa. Tá? E aqui é uma lavoura, né, onde a gente vê um solo, foi feita uma trincheira, no dia anterior choveu bastante, e aí prejudicou um pouco a visualização. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para os senhores e para as senhoras, mais uma pergunta, né? Porque eu tenho muito mais perguntas do que respostas. E, claro, vamos buscar as respostas, mas fazer as perguntas corretas, muitas vezes, é o que a gente precisa fazer. Gastar tempo na pergunta. E aí, uma pergunta importante é: quais são os maiores desafios enfrentados pelo agricultor? Alguém tem um palpite? Essa é fácil. Clima, concordam comigo? Clima é um grande desafio, concordo? Tá bom. O que mais? O que mais? Custo? Custo elevado é um grande desafio? Vocês concordam comigo? É um grande desafio? É. Vamos ficar nesses dois, então. Custo e clima, desafios climáticos. Se quiser colocar um outro aí, pragas e doenças. São os maiores desafios enfrentados pelo agricultor? Pode ser, tem alguma divergência, mas eu acredito que seja por aí. E aí a segunda pergunta é: quais são os maiores desafios enfrentados pela sociedade? Os senhores e as senhoras sabem qual é? Ou tem um palpite? Eu tenho alguns. Primeiro, fome e miséria. Concorda comigo? Esse é um problema sério. Segundo, as mudanças climáticas. Isso é um fato. Cientistas do mundo todo mostram esse problema. E terceiro, as doenças. O mundo sofre isso. O mundo sofre com pobreza, miséria, mudanças climáticas, desastres ambientais. E o mundo também sofre com doenças. E a nuvem que permeia tudo isso, infelizmente, é a ignorância. Agora, será que existe algo que a gente possa fazer que une o maior desafio do agricultor com os maiores anseios da sociedade e transforma tudo isso em uma solução única e coloca o Brasil, como foi dito no nosso hino, o sol que ilumina o céu do novo mundo, que se coloca como líder nessa revolução? Será que existe esse caminho que une tudo isso e que é inegável que o agro passa a não ser mais o problema, mas sim a solução? Que é esse o que eu acredito? A resposta está aí. Está lá no solo. Lá no solo, com a agricultura regenerativa, sustentável, pode chamar do que seja, feita com seriedade, que não é produto. A agricultura regenerativa não é usar biológico, não é usar um produto específico, mas sim um sistema, um grande conceito, e a solução está ali. Em aumentar a biodiversidade, em colocar carbono naquele sistema e evitar gases de efeito estufa. E é nisso que